Tem uma frase que muitos pais dizem, que às vezes eles falam rindo, outras falam em quase um desespero, que tem dias que o meu filho me enlouquece. E o curioso é que, a maior parte das vezes, esse tipo de frase vem de um pai, de uma mãe extremamente carinhoso, amoroso e conectado com seus filhos. Mas ainda assim, tem momentos que alguns comportamentos parecem que apertam um botãozinho, o botãozinho da paciência, e isso praticamente esgota. Então, hoje, nossa conversa é exatamente sobre esses momentos. O meu filho tem dias que me enlouquece. A gente vai tentar, nesse episódio de hoje, falar sobre principalmente 3 pontos. Por que os nossos filhos conseguem nos tirar tanto do sério? O que realmente está acontecendo nesses momentos, nessas situações? E o que a gente pode fazer para lidar com isso sem transformar a casa num campo de guerra? Esse é o Criando Gente, um podcast sobre os desafios reais sobre criar filhos sem deixar de ser gente no meio do caminho. Tudo bom, gente? Hoje a gente tem um momento muito impactante para o nosso programa aqui, que a gente tem uma visita internacional aqui conosco. Então, presencialmente, a gente tem a querida Natália. Por favor, se apresente. Muito feliz de estar aqui fisicamente com vocês, para a gente poder conversar sobre esse assunto que acho que depois do burnout do episódio anterior, esse aqui, eu tô feliz da gente tá conversando sobre isso. Ele é um assunto muito fresco, é um assunto muito diário, então acho que vai ser bem interessante. Eu sou, como eu falei, sou a Natália, eu sou a mãe do Liam, que tem 8 anos, e vamos lá. Vamos lá. Bruna. Então, gente, eu não sei, mas o meu filho me enlouquece as minhas filhas me enlouquecem desde o primeiro segundo. E eu acho que vai ser bom desabafar um pouco. Bom, eu sou o Thiago Rocha, sou psiquiatra da infância e adolescência, então vamos dar início ao nosso papo. Então, assim, como a gente já falou da outra vez, né, para quem já acompanhou o primeiro episódio, quem não acompanhou, por favor, vá lá e acompanhe, né? A gente falou sobre burnout materno, acho que foi um assunto muito legal de poder conversar. E o feedback que a gente teve até agora foi muito positivo, então quem não teve a oportunidade, aproveite. Mas hoje o papo é um pouquinho diferente. Eu acho que num primeiro momento, naquele episódio, a gente falou sobre o quanto essa carga que fica muito, né, sobre as mães acaba influenciando várias coisas, desde da própria capacidade emocional de lidar com alguns cenários, o quanto isso bate num ideal de maternidade e tudo mais. Mas hoje a ideia é a gente poder falar um pouco para desabafar, um pouco para entender, mas principalmente para sair daqui com algumas ideias. Acho que primeiro de tudo, assim, é importante a gente não ter, é importante a gente até já alinhar essas expectativas, assim. O objetivo não é sair daqui com nenhum manual de né, fórmulas mágicas do seu filho te obedecer sempre. Não tem, gente, tá? Clarifica isso, já fica isso, se era esse o objetivo, já pode sair. O objetivo principal é a gente conversar e tentar entender, porque, pelo menos a minha experiência até hoje, a maior parte das vezes, o que acaba surgindo é uma dificuldade de fazer a melhor leitura do que está se passando para poder ter um plano de ação em cima do que realmente está acontecendo e não o que a gente interpreta que está acontecendo. Uhum. E acho que é um pouco por aí que a gente podia começar. Queria perguntar para vocês, qual foi a última vez que os filhos de vocês enlouqueceram? Quem vai falar primeiro? Nos últimos 30 minutos? Como eu já havia falado no primeiro episódio, eu vou relembrar o público, nosso público fiel. Eu tenho gêmeas que estão muito próximas de fazer 6 anos. E elas são do signo de Áries. Acho importante frisar isso aqui, porque fazer um close do Thiago agora nesse momento. Eu acredito nos signos. E eu tenho uma... E elas são iguais. Né? Não, elas são muito diferentes. Mas eu tenho uma que é a ariana, assim, ela quando a pessoa descreve o signo de Áries, devia estar escrito... A fotinho dela. A foto dela é tipo, Antônia. Ela é maravilhosa, mas ela é uma ariana dessas é que... ela não é braba, ela é... Não, braba no sentido assim, é a raiz. Não, ela é a raiz mesmo. Então, e ela é muito desafiadora. E às vezes eu não consigo entender se ela tá me desafiando, ou se aquilo é um desconforto mesmo, se é uma... Ou se ela não consegue lidar com os sentimentos dela. Mas, assim, eu entendo que com 3 anos, talvez ela não conseguisse lidar com os sentimentos dela. Mas ela já tem 6.
Sim. Quando isso vai Sabe? acabar? Quando isso vai acabar, por exemplo... Eu vou dizer pra você. Esquece, Não, Bruna, gente, eu vou dizer pra 6 vocês. anos não é nada, Ai, a gente tá, eu sei, esquece. gente, mas assim, já são 6 anos, a pessoa já, né, já... Tudo bem que ela não vai dirigir um carro, mas ela já consegue entender o que é certo e errado. Ela já consegue, talvez, entender que ela botar a meia, ela não vai morrer se a meia ficar no meio dos dedos, entendeu? Só que isso vai gerando na gente... Eu já tô com pânico do inverno. Nossa. Esses dias ela me disse, eu quero ir na neve. Eu falei, minha querida... Eu só vou dizer uma coisa, Antônia. Enquanto tu não conseguir botar meia calça, meia e calça, a gente nunca vai poder ir na neve. Não tem condições. A criança, ela não suporta nada que fique no pé, ela não suporta nada que fique justo, ela não suporta botar a roupa e, tipo assim, ela não tem a paciência de ver que, tipo assim, querida, o cabelo só tá atrás da gola, é só puxar. Entende? Às vezes. É que eu acho que talvez aí a gente comece já a entender um dos pontos que vamos tentar momentaneamente sair da cena, né, da situação. Para uma pessoa, né, desconectada do dia a dia, pegar essa descrição, é que eu acho que a maior parte das pessoas se conecta imediatamente com o que tu está falando, né? Acho que porque a pessoa consegue compreender que o problema não tem a ver com isso acontecer uma vez. É a recorrência. E a grande questão é que as crianças, elas aprendem pela recorrência, pela repetição. E os adultos, eles se esgotam pela repetição. Eu sinto muito cansado. E isso, esse desbalanço que quebra o sistema. Então, é muito... E assim, eu tô falando desse exemplo, mas pode ser para aquela coisa, tipo, eu já falei 1000 vezes, aquela história de, tipo, quantas vezes eu preciso repetir. Então, assim, essa sensação de estresse, ela pega muito porque existe um teste de limite, tem toda uma questão que a gente pode tentar entender melhor, mas se a gente fizer uma análise externa ao contexto, o que está acontecendo... É uma situação que talvez ela pudesse ser simples para um ouvinte desavisado. Mas o que acaba pegando é que a situação, talvez simples, pega um adulto já esgotado. Uma mãe, todas as mães vão dizer, não, isso aqui é a minha realidade, e é ali que entra a questão, novamente, fazendo né, a ligação aqui do burnout, é onde a gente... Nossa, eu não aguento mais repetir 60 vezes a mesma coisa na última hora. Como tu deve dizer pra ela, da meia todo santo dia. Então, assim, é essa repetição que nos acaba mentalmente. A gente fica... Eu acho que... Só que assim, a interpretação... Porque se a gente tá falando meu filho me enlouquece, né? Tem aí nessa frase uma interpretação que precisa ser pelo menos entendida. Não é, na maior parte das vezes, eu não vou dizer que não exista, mas na gigantesca maior parte das vezes, não tem uma decisão da criança do tipo, vou irritar meus pais. Vou tomar essa decisão. Tu acha? Talvez a Antônia, Thiago, ela é ariana. Tu estudou, tá tudo certo, né? Foram muitos eu não tenho anos dúvida, eu não tenho dúvida que vão ter momentos, e principalmente quanto mais, vamos dizer, né, o desenvolvimento vai andando, e a criança vai ganhando o seu jeito de viver, a sua personalidade começa. Então, assim, podem, sim, ter momentos de uma disputa e, às vezes, até uma queda de braço, assim, em relação a como vai acontecer, quem vai dar o ritmo. Mas, como tu disse, aos 3 anos de idade, muitas dessas coisas já aconteciam. E, provavelmente, não era com o intuito de deliberadamente, intencionalmente, vou sacanear os meus pais agora. Esse processo de tomada de decisão, acho que aí tem uma coisa também que acho que Hollywood mexeu um pouco com a gente, porque a gente vê aqueles filmes, né, do anjo mal, sabe, a criança que não sei o quê, que já tinha sinal. Às vezes a gente fica, será que o meu filho... Então, às vezes, eu já tive... Eu confesso que às vezes eu olho pra ela e penso, gente... Ela teve a oportunidade de não falar nada. Não, eu confesso, bom, o mundo vai ver isso, mas eu tô aqui entre amigos, mas várias vezes eu pensei, não
Será que tá tudo certo aí com essa criança? Não é, e assim, várias vezes, eu já recebi muitas e muitas perguntas, tal, não sei o quê, que era um pouco nessa linha, assim, será que não tem? Porque as pessoas, daí, eu já sinto que isso acontece quando a pessoa, tá aí sobre aquele negócio de transtorno de conduta. Adoram um transtorno. É daí. isso, daí já vem com o nome e É. tal. E assim, e também tem aquela coisa da personalidade, né? Tá, mas um transtorno de conduta seria um psicopata? Eu só quero entender. Não, não. Normalmente a pergunta vem nessa Ué, linha, gente, mas é. não é. São coisas separadas, né? Uma coisa até pode ter uma continuidade e tal, mas não. Mas assim, transtorno de conduta é raro, tá? E normalmente é uma situação que precisa ser muito bem compreendida, só que é um diagnóstico que muitas vezes é dado de uma maneira meio precipitada e sem muito cuidado e critério. Porque além disso tudo, eu acho que cada vez mais a gente busca um diagnóstico, né? É Em verdade. tudo. Eu ia falar bem isso também. É que eu acho que a gente sempre quer dar um nome que explique Uma aquilo. culpa também, isso, né? e que também Assim, a gente... É culpa do transtorno dele. Isso, e isso de certa maneira também é importante para algumas famílias, porque dar um nome e dar uma explicação é fundamental. O problema é quando a gente está buscando a explicação só pela explicação e não para entender o que fazer a partir daquela explicação. Exato. Então, ter uma informação como um diagnóstico pode ser válido, mas assim, se eu te disser, não há um diagnóstico, então, e agora o que eu faço? Não, mas não tem a ver com ter o diagnóstico. O diagnóstico é um pedaço da informação. É mais uma ferramenta, mais algo que tu possa usar estrategicamente para saber o que fazer. Pra te ajudar a Mas criar a assim, criança. se a ausência do diagnóstico significa que é uma ausência de possibilidade de ação. Existem outras ações na ausência do diagnóstico. Então, assim, existem características individuais. Tu tá me descrevendo assim, e eu conheço a Fera. Assim, no caso da Antônia, ela tem, desde muito nova, uma reatividade emocional muito grande e ela sempre foi muito sensível a situações que geravam desconforto para ela. Desconforto desde físico, desconforto emocional. Pode ser que uma série de fatores podem ter influenciado para intensificação ou atenuação desse cenário. Alguns deles têm a ver com a própria personalidade, possivelmente o signo também, Diários, né? lógico. Certamente isso influenciou muito o que a gente tem visto, mas também tem uma questão do tipo, o quanto isso sempre te pega e faz conexão com o que tu já viveu ao longo desses vários anos. Do tipo assim, não acredito que de novo nós estamos aqui. Porque aquilo que a gente estava falando, se fosse só a questão daquele dia, dela estar incomodada que o cabelo tá, sei lá, no meio da gola, tu ia falar, tá, não, Calma. deixa que eu te ajudo e resolver. Só que eu acho que o problema todo não é esse. É que eu acho que a gente não pode demonizar a sensação de perder a paciência. Perder a paciência é natural e esperado. O complicado é não saber o que fazer depois disso. Porque eu acho que é aí que a gente tem uma grande oportunidade. Verdade. Todo mundo aqui é humano e tem direito a ter a sua manifestação emocional. Então, às vezes, até o pessoal gosta de pegar um pouco no meu pé, como se... a gente estava brincando agora, né? Que agora... Já que eu vou ser pai, agora então tu vai ver, quero ver essas letrinhas tudo, se vai se manter, quero ver. Só que aí eu fico bem tranquilo. Porque eu nunca disse que eu tinha um manual, né, anti-comportamento. O comportamento da criança vai ser desafiador, vai te testar. Por quê? Porque a criança precisa testar. É a forma como a criança desenvolve, é testando. Ela precisa entender o contexto. Ela não tem nenhuma... Ela não tem nada pré-programado, tipo assim, faça isso no cenário X, Y ou Z. Ela precisa testar. E isso significa também testar como as pessoas importantes perto dela reagem, como elas lidam, que limite realmente é verdadeiro e qual limite é ocasional. Era exatamente esse gancho que eu queria fazer. É a questão dos limites, é uma pergunta, na verdade, que eu quero te fazer. Muito disso é eles aprendendo os limites deles também? Ou é... Assim, vamos pensar. Uma criança que tem ali o seu conhecimento a respeito do mundo extremamente limitado. É uma criança que está conhecendo o mundo através das interações que os pais proporcionam para ela. Então, ela conhece o mundo através do que os pais fornecem, né? A criança não tem como pesquisar, botar no chat GPT e perguntar alguma coisa, ou botar no Google sobre o que está acontecendo na guerra, sei lá o quê. Então, assim, a informação, o mundo, ele vem através da vivência que os pais provêm.
E daí, a partir disso, tu vai ter um cenário onde essa criança vai também identificando novas curiosidades, novos desafios, novas situações. E essas situações, elas vão ser sempre geradoras de curiosidade, mas elas podem se transformar em situações de risco. Cabe aos pais poder fazer uma avaliação sobre o que é seguro e o que não é seguro, o que é importante, o que não é importante. E, a partir disso, definir limites. Os limites nunca vão ser fáceis de serem colocados. E nunca vai ser um processo simples e natural, do tipo assim, não, filho, não pode ir aí. E ele vai virar para ti e falar, valeu, mamãe. Entendeu? Não é assim. Por quê? Por que não? Mas e mais? Aquela brincadeira de sempre, né? Não pense num elefante. Entendeu? Se eu digo não para alguém... aquilo instiga, aquilo mexe. Eu tinha um paciente que era muito bom. Ele falou assim, só não me diz que eu não posso, porque daí eu fico com muita vontade, entendeu? Então é isso, entende? Imagina ouvir isso e não poder rir, cara. Não poder reagir. Tem que rir. Não, eu rio, não tem como não. Mas é isso, assim, que eu acho que a criança vai explorar aquele momento, aquela situação, e isso vai ser sentido pelo pai, pela mãe, como um desafio à sua autoridade. Um pai e uma mãe completamente, vamos dizer, isolado das demais demandas, né? Se fosse possível, tem uma frase que eu também já falei algumas vezes que eu escutei, que eu acho muito legal. Não é difícil criar filhos, é difícil criar filhos tendo que fazer todo o resto da vida. Então, assim, se fosse só essa a tarefa, beleza. Ah, claro, não, agora entendi, ele está querendo me testar aqui. Não, claro, não... Mas não é assim, a vida é muito mais complexa e ela vai demandar muito mais uma tolerância que nem sempre vai estar lá disponível. A paciência já vai ter sido gasta com outra coisa. Com o trabalho, com o relacionamento, sei lá, do próprio casal, enfim. Então, às vezes, tem um grande momento ali que não é que a criança está te levando ao limite. Tu já não estava muito longe dele. É verdade. E daí, ali está acontecendo um processo que é meio esperado. Só que, a depender de como a gente está fazendo a leitura daquele momento, tem risco da gente explodir. E, como a gente falou, o problema não é explodir, é não entender que explodiu, por que explodiu e como fazer para, de alguma forma, atenuar aquilo. Usar isso para educar também. Para educar, exatamente. Seja para educar a criança ou a gente se educar. Né? Se melhorar entender. nós como pais. Isso. Exato. Claro. Mas eu também eu não consigo entender também, porque assim, não, eu consigo entender, mas vendo como a gente foi criado um pouco também. Vamos lá. Os nossos pais. Eu não me lembro de ter sido uma criança tão desafiadora. Eu entendia um olhar, eu entendia... Tu perguntou pra tua mãe já isso? Já perguntei, mas é que eu fui a última filha de 4, né? Então talvez eu tenha sido mais... Tipo, tá. Mas te tá bom, cria aí. tá bom. Vai. Na lama, Vai sobreviver. na lama. Sobreviva. Exato, vai sobreviver. Mas assim, eles também tinham várias demandas, eles tinham até outros pais que a gente conhece. E tipo assim, todo mundo apanhava, né, gente? Quem nunca apanhou também? Um tapa na bunda. Né? Exato. Educou. E hoje em dia a gente não pode mais. Um tapa na bunda educou, ela falou isso. E eu confesso, assim, a Antônia e a Helena, elas às vezes me tiram do sério num grau que eu já pensei várias vezes em, tipo, não, sério, eu vou ter que dar uma surra pra ver se, tipo... E o que te dar... parou? O que te fez pausar e refletir, dizendo, não é o julgamento dos outros, porque ninguém ia saber, tu tá dentro da tua casa. O que te fez parar pra pensar? Eu acho que, assim, eu tento fazer o esquema da respiração, assim, tipo, espera, calma, respira e vamos lá, tentar se recompor para tentar organizar, mas... Não é, quem sabe, e isso também, usando essa tua questão, né, de como nós fomos criados, Thiago, essa pausa que ela faz, essa respiração que ela faz, que eu faço, que eu imagino que várias mães que estão ouvindo a gente fazem, não é nós tentando melhorar ou usar o como nós somos criados, que nós não vemos como uma coisa boa, levar aquele tapa na bunda e aprender de um jeito melhor. Como que eu vou fazer melhor pro meu filho? Então, como que eu vou melhorar a criação dele usando aquele modo como a minha mãe me criou, como o começo, como a base de começo ali. É que, assim, a reação de ter a vontade de ter gerar uma punição física ali para interromper o comportamento
ela é baseada em várias coisas. Uma delas é o próprio histórico, como tu disse, gerações anteriores, essa era uma prática muito utilizada, muito normalizada. Segundo, porque funciona, porque o comportamento para. Mas existe também algumas informações que foram sendo, vamos dizer, desenvolvidas a partir de conhecimento científico, técnico, que trouxeram uma reflexão sobre essa estratégia. Olha, ok, ela funcionou, ela talvez até funcione, mas ela normalmente é de curtíssimo prazo, não garante que não vai acontecer de novo, e do ponto de vista de compreensão e modificação, assim, de desenvolvimento dessa criança, não é uma estratégia pedagógica muito eficaz. Então, essa é a balança. Então, cabe a ti. Então, assim, não é que... agora não... Agora vêm esses daí que ficam dizendo que não pode nem dar um tapa porque a criança vai morrer. Eu apanhei e não morri, tô aqui e não sei o quê. E tem umas que são assim, prefiro apanhar da mãe do que apanhar da polícia, sabe? Aquelas coisas. A questão não é tanto sobre dar o tapa ou não dar o tapa. O que fez de diferença a respiração? A respiração só te fez deixar de ter uma decisão impulsiva para uma decisão racional. O evento foi o mesmo. O que te gerou o incômodo ali, vamos dizer, a condução, especificamente o comportamento que te incomodou, foi exatamente o mesmo. Ele não se alterou nessa respirada. Mas a respirada te fez ter uma outra avaliação sobre o que faria ou não sentido dentro da tua linha teu plano de ação. Se uma respirada te fez pensar diferente sobre isso, isso sugere que tem mais a ver com o teu desejo de aliviar a tua raiva do que propriamente a estratégia de modificar o que a criança ali está fazendo. Não tem a ver com não poder bater. Tem a ver com para que a gente vai usar. Porque se não ajuda e pode atrapalhar, por que a gente vai? Habitualmente o que eu vejo são famílias que estão num nível tão grande de angústia, sofrimento, sobrecarga, burnout, enfim, o nome que a gente queira dar, que a estratégia de punição física, ela se coloca como sendo uma estratégia muito mais do tipo assim, não, mas ele precisa entender. Normalmente ela vem com esse gana, assim. Mas é por isso, porque tem a ver com eu preciso que ele sinta o que eu sinto. Mas não, né? Porque essa criança tem 6 anos, isso. Porque essa criança tem... Exato. Então, assim, não, mas é muito mimimi. Mas ninguém está dizendo aqui que a criança não tem que ter responsabilização, ninguém está dizendo que não vai ter consequência, ninguém está dizendo que não deve ter limite, nada disso. É só a questão da punição física, que talvez não seja a melhor ideia. Mas eu bati, eu estava... Tudo bem. Como a gente falou antes, acontece. E aí lá vem a culpa, né? Claro. Mas não é bom ouvir isso? Eu não sei como é que tu sente, mas só ouvir ele falar isso já dá ok, vamos lá. Isso, vamos lá. Né? Tipo vamos assim, lá, segue pra frente. Lá. E agora? A próxima vez eu vou fazer melhor. Isso. Bom, o que aconteceu aqui? Né? Acho que é isso. A gente precisa poder... Pode acontecer de perder. Perder a calma, perder o controle. Eu perdi já uma vez, eu posso confessar. Ok. Isso. E o que se faz depois? O que pode ser feito depois? E assim, é muito difícil porque, como tu disse, vem a culpa e às vezes o problema todo é que nesse processo alguns pais tentam atenuar o que aconteceu ou até recompensar criando um novo problema, porque daí fica ainda um cenário do tipo assim, como eu estou me sentindo culpado, eu preciso fazer com que essa criança se sinta, que ela goste de mim de novo. E daí eu acabo quebrando algumas regras, combinados, limites que eu já tinha estabelecido. E daí a criança, o que vai acontecer? O problema é muito maior daí. Nossa. Porque a criança daí vai sentir que aquilo que ela entendia, que era, usando o termo que a gente usou até no outro episódio, do que era uma parede, na verdade não é tão parede assim, se ela empurrar um pouquinho mais é uma porta, ela pode passar. Então, daí tudo que estava minimamente estruturado meio que se atrapalhou. Então, eu acho que a culpa ela é genuína, ela acontece, ela está ali. Primeira parte é aceitar que ela está ali. E vai acontecer várias vezes. Né? E eu acho que com as mães é muito mais intenso do que com os pais. Não há dúvida disso. Isso não quer dizer que os pais não estão nem aí. Alguns talvez não estejam. Alguns estão muito aí.
mas mesmo assim a intensidade dessa conexão emocional, o vínculo que se tem é diferente. É diferente. E por que ele... eu não sei também se acontece muito isso na tua casa, eu acredito que aconteça, mas assim, as minhas filhas, elas são crianças, um tipo de criança comigo, e com meu marido, elas são completamente diferentes. É uma questão assim que não tem explicação. Eu vou botar a meia na Antônia, ela não bota a meia. Não existe. Não tem uma vez que seja um trabalho simples. O Henrique, ele chega, ele olha, ele bota a meia. E acabou. E acabou. E ela bota o tênis e terminou. Uma vez eu li que eu gosto muito de ler sobre educação, né, da criança, enfim, eu adoro esses livros porque eu tento encontrar um pouco de... Como a minha maternidade é muito sozinha, então nos livros eu meio que me encontrei em exemplos, ou, não, olha só, isso aqui não tá tão errado que eu tô fazendo, né, enfim. E uma vez eu li que eles fazem isso com as mães porque nós somos o porto seguro, né, nós somos o ambiente, a realidade deles, que eles podem se expressar mais. E aquilo lá me doeu tanto ler, cara. Me doeu tanto. Eu disse, pô, cara, não devia ser o oposto isso. Sim, é verdade fazer comigo? Porque eu tô aqui todo dia junto contigo. Mas é assim? Verdade isso, Thiago? O que tu acha? Assim, daí eu não tenho a pretensão de dizer o que é verdade, o que Sim, que é no mentira. Sentido da na tua opinião, o que eu né? vejo, Na tua o que eu realidade. sinto, assim, eu acho que a liberdade de poder se expressar da maneira mais crua, né, mais direta, mais sem muita sofisticação, ela acontece normalmente em territórios onde a gente está se sentindo muito à vontade. E se sentir à vontade, se sentir nesse grau de tranquilidade, ocorre normalmente com pessoas com as quais a gente tem plena e absoluta confiança. A relação de confiança, a relação de conexão que tem entre mãe e os filhos é de uma proporção muito, muito extrema e muito mais intensa que qualquer outra relação. Isso quer dizer, então, que eu vou ficar sendo refém disso eternamente. Então, meu filho vai fazer sempre pior comigo do que com os outros, porque ele sabe que eu amo ele de maneira inegociável. Independente. Mas, assim, daí volta um pouco àquela mesma ideia. É entender que isso está em jogo, entender que isso está acontecendo e antecipar ou tentar atenuar. Quando se faz esse desenho de comparação, é sempre doído. Porque alguém vai lidar melhor do que tu num cenário, mas assim, tu também está deixando de lado todos os cenários que tu lida melhor. É verdade. É verdade. Sim. Porque daí tu pensa só o cenário que isso acontece. E isso pode ter relação, sim, como que a Natália falou, de ter essa relação de vinculação tão forte, do tipo assim, eu sei que eu posso ter a pior reação emocional possível com a minha mãe, porque ela não vai me abandonar por isso, ela não vai deixar de me acolher dentro desse cenário. Só que daí tem o outro lado, que é o quanto essas reações mexem tanto contigo a ponto de tu não conseguir fazer uma modificação da tua estratégia. Então, assim, pegando um pouco esse exemplo, de novo, às vezes é difícil não fazer exemplos mais vivenciados aqui por nós, muitas vezes tu precisou dessa intervenção por parte do Henrique, por exemplo, porque tu estava se sentindo naquele momento impotente perante aquele momento, aquela situação de desafio. Só que daí se cria um cenário onde, quando vem o pai, é quando a coisa... Vai explodir. Encrespou. Isso, encrespou. A gente não pode mais dizer essa frase. Não pode mais dizer. Não pode? Encrespou. Não. Eu não sabia disso. Podemos cortar também. Ok. Não pode. Entendi. Tá, mas então tá. seguindo. Então, vamos voltar. Seguindo. Não, mas vamos seguir. Quando tá a bom? coisa vai explodir. Isso. E daí, então, nesses cenários, tu acabou dando, mesmo que indiretamente, mesmo sem planejar, uma informação que tem um estágio adicional. Enquanto eu tô com a mãe, a coisa é negociável. Quando chega o pai, é onde acaba. Então, ela fica com uma sensação que ela tem uma margenzinha ainda de fazer aquele ranço. Fazer aquela... Porque, assim, porque tem uma coisa que às vezes é difícil a gente se dar conta, que
atenção é atenção independente vamos dizer, do tom dela. A gente sempre fala de atenção positiva, de tipo, estou aqui com o meu filho brincando com ele, interagindo com ele, conversando sobre o dia dele e tal. Mas dar atenção durante uma briga também é atenção. Então, ela naquele momento, ao se opor ao que tu está pedindo, ela garante uma exclusividade da tua atenção por algum tempo. E para gêmeas, particularmente, isso é bem relevante. É verdade. Muito. Então, ali ela tem uma fórmula pronta, não que ela pensou nisso, não que ela ficou raciocinando, mas é uma coisa que as crianças vão incorporando muito rápido. Bom, se eu não quero, de novo, dizer que isso é um raciocínio planejado, maquiavélico da Antônia, não. Mas ela entendeu que quando ela aceita muito rápido, tu passa a tua atenção para a próxima coisa que tu tem que resolver no dia. Se ela dá essa alongada, ela te tem mais tempo. Só que daí, quando o pai chega, é um sistema diferente. Ele normalmente chega já para fazer uma intervenção que normalmente, historicamente, talvez tenha sido diferente das tuas. E isso já se juntou ali dentro do sistema, do entendimento, do aprendizado dela, que ali não tem tanta margem, não vale a pena estender. Não acho que tu conduza melhor ou pior. Mas esse processo foi se construindo ao longo de anos. Isso, mas a sensação que a mãe tem é qual? Fracasso. Mas eu acho que essa dinâmica que vocês estão, né, que o Thiago tá dando essa explicação para nós, de novo, é uma coisa que todas as mães que estão ouvindo vão dizer, cara, é igual na minha casa. Eu tenho uma criança completamente diferente da Antônia, é um senhor de 50 anos no corpo de uma criança de 8. Pura verdade. Não tem nenhum ranço, não tem nenhuma manha, tem o olho no olho e o questionamento quase psicológico que ele faz. Por que eu tenho que colocar meia? Entendeu? No caso não é, né, a meia. Mas, enfim, são coisas muito piores. Mas e eu tenho a mesma situação que daí vai chegar o meu marido e acabou, não tem conversa, entendeu? Então, assim, todas nós passamos por isso nas nossas pequenas realidades. E é o tipo da coisa que talvez faça, como o Thiago falou, a parte do crescimento, do desenvolvimento da criança, é ter esses dois, esse puxa e empurra com a mãe, os limites, a criação do meu espaço ali. E no caso, tu tem duas, né? A Helena tá sentadinha ali do lado, esperando pra colocar a meia também. Então, assim, ela sabe que se ela tiver a tua atenção, como o Thiago falou, por 1 minuto a mais, entendeu? Tu vai logo, senão tu vai logo, já vai estar botando a meia na Helena e ela já foi. Então, tem toda essa questão também. Não é fácil. É muito difícil. E eu acho que é importante essa reflexão de o quanto isso é uma coisa muito ampla, porque se o objetivo final é que as coisas sejam resolvidas no sentido de colocar a meia, o fato de que um ou outro conquistou esta etapa não precisaria ser tão importante. Mas eu acho que vem essa sensação de fracasso que tu disse, que eu acho que isso que vai acumulando no que a gente falou, que a ideia do meu filho me enlouquece, tem a ver um pouco com isso, assim. Tá, eu não consigo, eu precisei chamar o meu marido. Eu me sinto exatamente assim, eu me sinto assim, gente, não é possível que eu não consiga resolver isso com uma criança de 6 anos que eu tenho que pedir ajuda pro meu marido chegar aqui e, tipo, intervir para eu conseguir resolver qualquer coisa. E aí a gente entra naquilo que acontece muito recorrente comigo. É tipo assim, Henrique, vem aqui, resolve. Né? E porque eu acabo chamando muito. Sim, e porque daí chega tem no um momento risco... que eu digo... Não, que bom que tu pode chamar pra resolver. Tudo bem que eu posso chamar, né? mas eu tenho que conseguir resolver os mas meus talvez, problemas. sim, não são meus, mas... Eu entendo. Eu acho que... Eu não porque posso o terceirizar Não, tudo. eu concordo. Eu entendo e acho que esse é um tema importante. Mas eu acho que talvez tenha que ser assim, pensado daí em dupla, no sentido do casal, quais são as frentes que talvez para ti não estão funcionando tão bem, estrategicamente, planejadamente, então agora ele vai arcar com essas enquanto tu arca com outras. Eu acho que é ruim da maneira como tu está descrevendo, do tipo assim, como eu já estou sobrecarregada, eu vou já terceirizando já de antemão e daí tu vai tendo o risco de a tua autoridade ir sendo minimizada, como se a mãe nunca fala sério mesmo, só vai vir sério quando vier o pai. Quando vier o pai. E isso é uma coisa que é ruim, porque isso vai te gerando uma sensação de frustração, de uma sensação de que tu não está conseguindo ser efetiva no que tu espera, no que tu gostaria. Eu sinto como assim, eu não consigo educar, quem consegue é ele.
E o que não Né? é... Mas, Só que mas, não. Claro, porque eu sinto que aquilo tá saindo. E isso é bem o que tu falou também, né? Na questão do burnout do plano familiar, lembra? Que a gente Lógico, tem que... de sentar. Então, isso é uma coisa que tu pode usar. Eu vou te dizer, a gente sentou, a gente alinhou expectativas e eu acho que a Antônia teve uma mudança bem significativa. Parece que a Helena não tem defeitos, né, gente? Vamos lá, os defeitos da Helena são outros e a gente vai trazê-los também. Mas, assim, a gente sentou e a gente alinhou. Ela evoluiu, assim, mas eu não sei se é... E eu acho que coisa maluca, né? Eu trabalho, como a maioria das mães, e às vezes eu acho que quando eu tô mais... que ela vê que eu tô mais ausente de casa ou das atividades, ou o pai tá levando, o pai busca porque eu tô trabalhando demais, mais ela talvez me instigue, sabe? Mas é o que tu falou, não é? Mas pensando no... Assim, vamos tentar mergulhar lá na cabecinha dela. A visão dela, ela é limitada pelo que ela conhece. Ela não tem uma ideia clara, e qualquer criança não teria, sobre o que exatamente é prioritário em relação aos compromissos do trabalho, a carga específica que tu tá tendo nesse novo, sei lá, na entrega que tu tem que ter, ou a necessidade X, Y ou Z que tu possa estar vivenciando. Para ela só sabe que a mãe dela tá menos disponível para ela. Essa é a análise mais direta que ela tem. Bom, quais são as formas que eu tenho? De novo, não acho que isso é um momento que ela fica ali, maquinando, tipo, como fazer para minha mãe. Não, mas assim, instintivamente, as crianças vão captando de maneira muito natural o que funciona e o que não funciona. Esse é um sistema de aprendizado que tem, enfim, a gente vai falar sobre isso em outro momento, certamente, que é o que muita gente estudou como condicionamento operante, que é o que funciona, o comportamento que é útil, ele permanece. O comportamento que não é útil, ele é esquecido e abandonado. Então, o comportamento útil não necessariamente é o comportamento legal. Não é o comportamento bacana. É o comportamento que resolve o meu problema. E o meu problema. Não o problema que os outros gostariam que eu tivesse ou que eu deveria ter atenção. Então, o problema hoje desta pequena jovem é minha mãe não está disponível para mim. O que costuma funcionar? Eu rançar mais. Eu provocar um pouco mais. Eu não responder diretamente. Eu ser um pouco do contra. Eu ser um pouco manhosa. Por quê? Quando ela para o que ela está fazendo, ela larga o celular, ela me escuta, ela tem que vir aqui, ela tem que sair da posição que ela está, sentada na mesa para vir até o quarto. Então, assim, acaba funcionando. Ah, mas ela não deveria pensar isso. Sim, mas... Mas ela são 6 anos, são 8 anos, as crianças. Sei lá, então, assim... mas e o que se faz? Eu acho que primeiro, de novo, é entender o que pode estar acontecendo. Eu acho que sempre passa um pouco por isso, assim. Tem no... Bom, tu já viu o FES, né? Que é o curso... Eu já fiz o curso, é maravilhoso. O Filhos Emocionalmente Saudáveis. E daí tem, acho que a primeira ou segunda aula, não me lembro agora, que tem uma coisa que eu dou um exemplo lá, que é o pai está no computador e o filho vem e dá um tapa nas costas dele. E daí, o pai tem várias coisas que ele pode fazer. Pode xingar, ou gritar, ou questionar, tipo, quem tu fez isso? Ou um troglodita vai bater de volta, sei lá. Mas uma coisa que ele deveria fazer é, tipo, o que aconteceu aqui? Por que será que as coisas aconteceram? Porque senão a gente vai entrar num piloto automático. O piloto automático, ele é econômico, ele não é esperto, ele é econômico. Então, o objetivo dele é não pensar. No caso aqui se isso está acontecendo, o piloto automático é fazer um pensamento um pouco simplista, do tipo assim, ela gosta mais do pai do que da mãe. Sabe? Não, o que está por trás? E eu acho que é esse exercício que a gente está fazendo aqui. Talvez tenha a ver com uma carência momentânea que ela está tendo. Bom, mas eu não tenho como resolver isso agora. Mas então tu pode pensar como atenuar isso, entendendo que tu tem limitações agora. Ou entendendo que vai ser difícil mesmo por enquanto. Não quer dizer que ela piorou como pessoa. Ela está passando por um momento difícil porque ela percebe que tu também está num momento menos disponível.
então eu deveria me sentir culpada? Não, tu tá entendendo o que tá se passando. Não é porque a vida acontece, né? A vida não para. Então, tu não vai poder pedir com licença todas as vezes que tem algum momento. Mas não dá pra gente também imaginar que as crianças vão conseguir ter a maturidade de compreender isso tudo. Para ela, de novo, mergulhando na cabecinha dela, o que ela tá enxergando é isso. Minha mãe estava mais disponível, agora ela tá menos disponível. Mas filha, tu tem que entender que a mãe... Desculpa, não funciona assim o cérebro de uma criança. Para ela, isso é algo que ela quer ter à sua disposição. Os pais, sempre à disposição. Então, Thiago, só para aproveitar, eu sei que tu não gosta, né, quando a gente entra nessa... Não tem uma resposta, não vou usar o Thiago como me dar a resposta para isso, mas nesse exato exemplo que a gente discutiu, só para terminar essa discussão tão prática que a gente está tendo aqui, o que tu, como pai, faria se tu fosse o pai que levou um tapa nas costas vendo enquanto tá no computador? Trabalhando. O que tu faria? Eu acho que, primeiro, é muito razoável imaginar que muitas pessoas reajam de formas impulsivas, emocionais e explosivas. Ok. Tá? Eu vou conseguir ter a calma? Não sei. Não sei, porque na hora é na hora. Bom, a depender do que acontecer, ou eu explodir ou eu não explodir, o que eu acho é tentar, em algum momento, talvez não seja imediatamente depois, mas em algum momento, tentar entender os possíveis motivos daquele comportamento. Tu diz pegar a criança... Primeiro é contigo. Primeiro é contigo. Primeiro tu tem que entender. O que aconteceu aqui? Não é eu fazer ela entender. Se eu ainda não entendo... É a gente se questionar, então. É tipo assim, o que aconteceu? E daí eu posso pensar assim, é verdade, eu cheguei, estava o dia inteiro fora, e a primeira coisa que eu fiz foi abrir o computador. E, normalmente, esse é um horário que eu sento para brincar com ele. E ele deve ter sentido trocado, pode ter sentido desvalorizado, pode ter sentido carente. E ele pode ter, inclusive, me chamado, e eu nem escutei. Então, assim, eu não sei todas as etapas anteriores que culminaram no tapa. Agora, eu vou lá e vou recriminar o tapa, pegar a mãozinha dele e falar, não, carinho, sei lá, o que eu vou fazer, isso não vai me fazer, eu vou perder a oportunidade de entender. Porque só depois de eu entender, eu vou conseguir fazer alguma coisa. Que interessante, A né? gente estava tendo essa conversa antes de tu chegar. Olha só. Eu tô aprendendo muito nesse momento aqui. Eu tô, como sempre, mas agora tá sendo muito crucial, porque é por isso que... A Natália ficou sem. Acho que foi sem. Acho que vai dar. Eu que fiz alguma coisa? Não, Não? acho que agora não. A gente... Peraí que eu perdi o raciocínio. Foi muito... a gente tava falando exatamente sobre isso. A gente tem uma amiga nossa que tá passando com um filho que tá batendo, ele tá batendo muito, e ela veio conversar comigo, me pedir minha opinião, o que eu achava, o que eu não achava, e eu falei, eu realmente eu vi com os meus olhos, eu não sei dar uma dica, porque a gente fica meio perdido, né, assim, mas é tão interessante ouvir esse lado aí, entender o porquê. A primeira coisa que a gente falou, não, tem que pegar... Tem que pegar e segurar a mão. Segurar a mão bem forte, olhar bem no olho e, tipo, não, é carinho. Exatamente isso que tu falou, sabe? Mas talvez, por que ele tá tendo essa reação? Eu não acho que não também? possa se fazer isso também, entendeu? Só que eu só não acho que isso vai resolver o problema. Mas imediatamente eu não pensei no que tu falou agora, eu pensei no segurar a criança, exatamente o que tu falou. Porque, assim, vai ser importante ter uma interrupção. E por isso que eu falei antes em relação à punição física. Vou lá e vou dar um tapa também na criança. Ela vai parar de bater? Vai. Mas isso vai ensinar ela, para uma próxima vez que ela estiver frustrada com o pai ou com a mãe, dela não fazer a mesma coisa? Como? Como é que ela iria fazer? Porque pensa bem, o que está por trás da punição física, né, no caso do adulto para uma criança? Ela tá atrás de uma ideia, de um pressuposto, uma premissa, que a criança vai compreender a partir do tapa, ou qualquer que seja a punição, que aquela ação que ela estava executando não é desejada, então, num próximo cenário, ela deveria pensar numa alternativa. Qual alternativa? Não sei, ninguém falou nada. Só falaram que essa não. Essa não. Então, pensem o quão difícil é para uma criança com o repertório que ela tem. Exato. Menos de 2 anos não vai conseguir E assim, nunca, né? como é que ela vai conseguir resolver o problema dela se ela não tem repertório para isso? E a gente não disse nada. Então, por exemplo, quando a gente pega a mão e diz carinho, alguma coisa, do tipo assim. Só que ela ainda não tem uma opção de tipo, o que eu devo fazer então quando eu me sentir assim?
Por quê? Porque a gente nem parou para pensar sobre o que está fazendo ela sentir assim. A gente está partindo de novo, Hollywood de novo, achando que ali tem uma criança que está tendo já indícios de psicopatia e tal, no auge dos seus 3 anos de idade. Eu nem sei qual é a idade da criança, que a gente está falando, mas assim, mas normalmente o raciocínio vai assim. E eu acho que a gente vai pro caminho errado, assim, acho que vai na direção errada. A direção é mais para dentro do que para fora. Não é o que eu vou fazer, assim, entender o que se passou aqui. É fácil fazer isso? Óbvio que não. Mas assim, eu não estou falando, e também não estou sugerindo, tipo assim, eu vou ter a calma, sou o zen, vou tomar o tapa e oferecer a outra. Não é nada disso, entendeu? Sim. Mas é entender que, bom, isso aconteceu. Eu reagi do jeito que deu. Do jeito que deu. Foi. Foi com grito, foi não sei o quê, segurei a mão, segurei forte demais, não sei. Mas depois, em algum momento, seria importante falar, o que aconteceu aqui? E de preferência, se for possível, que os pais possam fazer. O que está acontecendo aqui? Para daí talvez alguém poder ter a tranquilidade e o distanciamento de, olha, talvez possa ter a ver com isso aqui. Tá, e eu quero fazer uma outra pergunta, assim, talvez, quando a gente pode pensar assim, talvez essa criança precise de ajuda? Quando a gente pode pensar, porque às vezes eu penso assim, tá bom, então tem toque, deve ter toque, porque, sei lá, ou tem TOD, né, que agora é... Ou será que ela não tá... Será que ela só não presta atenção nas coisas que eu digo? Quando que a gente pode parar e pensar assim, eu acho que agora a gente precisa da ajuda de um profissional. É que eu acho que a gente precisa poder desmistificar uma coisa. Eu acho que quando a gente fala sobre ajuda profissional, normalmente ela está atrelada, nunca é dita, mas sempre está atrelada a uma percepção de falha. Eu falhei enquanto mãe, enquanto família, e por isso eu estou tendo que apelar para um profissional. Alguém que vai se meter na vida da minha família. Isso tu vê como não, essa é uma percepção não dita. É uma sensação que eu noto, e eu acho que, mas principalmente pelo seguinte, o que faz a pessoa normalmente tomar a decisão? É quando a coisa extrapolou qualquer cenário saudável. Eu acho que normalmente também a escola intervém, né? A escola talvez peça... É que o que acontece, né? Quando a escola faz essa intervenção, ela, de certa maneira, joga para o mundo, às vezes, né? Porque porque quando a família está sofrendo sozinha, ela sente que ela consegue administrar. Quando a escola, de certa maneira, aponta uma situação, acho que é natural que a escola tenha uma situação assim, que a família sinta assim, nossa, agora tem mais gente vendo, tem mais gente sabendo. Então, bom, talvez eu tenha que tomar alguma atitude. Mas o que eu quero dizer é, muitas vezes, as famílias postergam mais do que precisariam essa busca por ajuda, por achar que isso é uma falha, que isso é um fracasso, que isso é enfim, algo que eu deveria dar conta sozinho. Eu acho que a gente precisa olhar ajuda como sendo realmente um auxílio, um apoio. Não é necessariamente vou botar meu filho na terapia e vai ficar lá durante meses. Às vezes é uma informação. Até porque a terapia, às vezes, é mais com os pais do que com a criança, né? Eu ficava me questionando um pouco também, assim, mas vai dizer o quê pra ela, né? Vai sentar lá uma criança de 3 anos, vai fazer o quê? Brincar, só se for, porque tu não tem como conversar. E daí existem várias linhas de reflexão aqui a respeito disso. Vão ter terapeutas que vão argumentar sobre o quanto as estratégias terapêuticas vão ser úteis e o quanto elas vão conseguir identificar a partir da brincadeira e tal. Mas eu acho que, do ponto de vista mais prático, e principalmente quando tem um problema que está, né, pegando fogo ali no dia a dia, às vezes as famílias não têm tempo desse processo acontecer. Então, cada vez mais eu reforço que quando há uma dificuldade comportamental no dia a dia, os pais precisam de orientação. Porque a culpa é dos pais? Não, mas eles são as pessoas que têm capacidade de modificar a estrutura do ambiente. Não vai ser a criança de 3, 4, 5 anos que vai conseguir modificar, se regular. Ela ainda tem... O tempo joga a nosso favor. Por quê? Porque o desenvolvimento cerebral vai acontecendo ao longo dos anos, mas o tempo passa do jeito que ele passa. Eu posso perguntar até quando? Porque... Mas aí que tá, entendeu? O tempo, pensando, ele vai... Tipo assim, mas vai desenvolver até quando? Mas ele vai, e assim, não há dúvida nenhuma que tudo que hoje tu sente, e assim, pegando esse exemplo,
a intensidade das coisas atenuou. No teu caso, atenuou. Sim. Mas resolveu? Não, porque tem uma série de outros desafios que vão acontecendo. Então, os processos vão se renovando. Mas o tempo, ele é aliado, mas ele é um aliado lento. Complicado. Ele é um aliado difícil de contar, porque ele tem o ritmo que é inexorável. Ele E vai conforme acontecer. ele passa, novos desafios ainda. Isso. Mas o que né, eu quero pra dizer nós, tanto para nós quanto para a criança. Mas o que a terapia, então, o que a orientação parental tenta buscar? Ela tenta buscar formas de tu ter ferramentas para permitir que esse processo de amadurecimento aconteça com menos intercorrências. Porque o que vai nos resolver, o que vai poder nos ajudar de maneira efetiva, é o amadurecimento cerebral. É o cérebro mais sofisticado, é o cérebro mais preparado dessa criança. Mas, para isso, a gente precisa poder não se matar no processo. E isso exige algumas informações, algumas estratégias, sem fórmulas mágicas, mas assim, é isso que a gente está falando aqui. Que bom que Entendendo. estamos aqui, né, pessoal? Isso, é para entender. Exatamente. É pra Que coisa entender. boa. É verdade que eu li em algum lugar, agora eu não consigo citar a fonte, mas que o desenvolvimento cerebral da criança é até os 7 anos. Assim, desenvolvimento da formação de caráter. Eu sinceramente, não consigo acreditar, porque eu não vejo... As minhas filhas vão fazer 6. Eu não imagino que eu consiga... Que o caráter se molda até os 7 anos, depois disso tu... Não. Meio que... Tá, Não. agora já formou o caráter, já é mau caráter. Não. Assim, é muito mais o inverso. Antes disso, é difícil tu ter qualquer tipo de inferência sobre a personalidade, as características desse temperamento, porque ainda está num momento muito maleável das questões ali da forma como as crianças se interagem com o mundo. Uhum. Eu dizer que uma criança de 6, de 5, de 4 anos tem a característica A, B ou C de personalidade é fazer um exercício quase de adivinhação, assim. Não tem, porque ali a gente está ainda numa fase de construção. O que se fala a respeito dessa temática, não sei exatamente se era essa literatura, enfim, que tu acabou vendo, é que a gente só consegue falar a respeito de alguma coisa um pouco mais, não vou dizer concreta, mas um pouquinho mais pautada em alguma realidade a partir dessa idade. Mas, assim, são estudos que também eles têm as suas limitações. Significa que com 7 anos está tudo consolidado? Não, mas ali eu consigo ter um pouquinho mais de... É tipo assim, a poeira baixou um pouquinho a ponto de eu conseguir enxergar melhor o que ficou. Porque antes estava tudo tão Bagunçado. Emocional, e é verdade isso. E assim, só depois que tu consegue ter uma maior clareza se ela só está sendo reflexo do ambiente ou se essa é uma característica dela. A gente consegue que algumas crianças, a gente consegue identificar que tem algumas características que são muito nítidas desde o início. Mas isso não quer dizer que elas vão permanecer. Porque, às vezes, o próprio processo de amadurecimento vai fazendo com que a gente tenha alguma característica nova vem e abafa um pouco a anterior. A gente não sabe como é que vai ser. Pode ser que siga exatamente com essa característica que a gente está descrevendo aqui. Pode ser que algumas coisas modifiquem com o próprio desenvolvimento e a interação com novas pessoas. Então, não é com 7 anos que está ali resolvido e tal, a gente... Ou que não dê para fazer mais nada, Ou que não né? dê para fazer nada, bem pelo contrário. Mas eu acho que não dá pra fazer... Por favor, Eu acho que não dá pra fazer nada. Calma, amor. deixa eu aproveitar. Diz pra mim que a gente consegue fazer coisas por muito tempo ainda. Mas a gente sempre vai, Né? porque se a gente fosse pensar que não, por que a gente faz terapia? Exato. Então, assim, é óbvio, só que o que eu acho que a gente precisa poder olhar não é uma questão de modificação necessariamente da estrutura de personalidade. É ajudar ou esta criança, ou essa família, ou até os pais, enquanto pessoas, se entenderem melhor. Compreenderem quais são as suas características para que, com isso, se tenha mais clareza sobre, esta área eu costumo ter mais dificuldade. Essa situação costuma ser um gatilho para mim. Esse tipo de frustração normalmente me dói mais do que os meus colegas. Então, ao me entender melhor, eu consigo antecipar algumas coisas e minimizar uma reação que seria meio automática. Quando eu tiro do inconsciente e passo para o consciente,
quando eu tiro do automático e passo no planejado, eu tenho a possibilidade de controlar. Eu tenho a possibilidade de gerenciar e eu tenho a possibilidade de escolher. Eu acho que uma das coisas mais complicadas, e eu acho que principalmente para criança pequena, voltando no nosso tema aqui, sobre a criança enlouquecer os pais, às vezes a gente vê muitas crianças sendo julgadas ou criticadas como se aquele comportamento fosse uma escolha. E às vezes não é uma escolha. É a forma como ela consegue lidar com aquele cenário no momento atual. Cataploft. Acabou, pessoal. Acho que agora depois desse Vamos terminar, tá, gente? Uau. Uau. Vamos fazer uma Então. respiração juntas aqui? Porque acho que todo mundo precisando. Todo mundo agora respira pelo nariz. Respira pela boca. Ok. Então. Ok. E é muito difícil eu acho que é muito difícil para a mãe, por exemplo, ver esses comportamentos do filho e não tentar, talvez, passar um paninho em cima, sabe? Tipo... Mas isso é legal até para juntar, assim, pra gente seguir com a tua linha de análise, Thiago, que a gente escreveu, assim, o que fazer na hora em que o adulto está explodindo. Então, voltando pra mãe ou pro pai, né? Porque tem muito pai que também assume muito essa parte da criação. O que a gente pode falar sobre isso? Né? Sobre o que a gente vai fazer quando o adulto está explodindo, como é que a gente vai Se regular. A gente se regular. É que tá. Eu acho que é importante isso. Assim, são muitas vezes existe uma... Primeiro, temos que entender. Todo mundo vai ter momentos que as situações vão acontecer não no momento que vai ser os nossos melhores momentos. A gente vai ser pego desprevenido. A gente vai ser pego, a gente não tem como antecipar. Não, vou me preparar para que o meu filho vá me irritar só quando eu estiver bem para poder ser irritável. Não vai acontecer. As coisas vão acontecer de uma maneira mais dinâmica possível. Eu acho que o exercício ele envolve muito mais um processo de consciência, de autoconsciência, de autoconhecimento. Quando a gente sabe que a gente já está mais irritável, quando a gente está mais... eu não gosto de falar a palavra sensível, porque isso é muito amplo, mas assim, é na ideia de... Existem algumas situações que vão... alguns momentos da vida, pegar o exemplo que a gente estava falando antes. Tu passou agora uma semana inteira muito intensa no teu trabalho. Tu sabe que tu vai estar mais reativa. Por quê? Porque tu tá com muitas coisas acontecendo e que te deixam, e deixam qualquer um, sob estado de maior alerta. A gente tem um sistema nervoso autônomo que faz exatamente a reação de luta ou fuga, que é exatamente a gente estar preparado para tudo. E então, a gente tem um nível alto de adrenalina, cortisol, enfim, um monte de coisa acontecendo dentro do teu corpo. E isso te predispõe a reagir de uma maneira diferente que tu reagiria se tivesse num outro cenário. Ao lembrar e ter isso claro, tu consegue pelo menos saber, esta semana, ou esses próximos dias, ou esses próximos anos, vão ser difíceis para mim. Daí tu consegue pelo menos saber que vai acontecer momentos onde tu vai explodir e que tu vai ter que pensar como tu pode atenuar, porque não é um problema, criança não precisa de pai e mãe perfeita. Criança precisa da capacidade de confiar nos vínculos e na capacidade de reparação dos dois lados. Se o pai tem uma reação que não foi legal, mas que consegue depois retomar esse vínculo e consegue reparar, e a mesma coisa da criança poder ter a oportunidade de reparar aquilo que ela fez, isso é muito mais importante do que ter acertado ou errado antes. Porque vão ter coisas que não tem certo e errado, vão ter coisas que simplesmente acontecem. No FES, no curso, tem uma parte que tu diz muito assim, que não adianta a gente tomar atitudes enquanto eles estão com a cabeça quente, digamos. Sabe? E isso eu acho importante a gente lembrar. Acho que essa conexão até é uma simplificação que o Daniel Siegel faz do cérebro do andar de cima e o cérebro do andar de baixo. É muito bom isso. Que bom que a gente chegou nessa parte, porque é muito bom. O cérebro... Porque é uma aula específica onde eu falo muito sobre neurologia. É engraçado até, porque dá aula de neurologia. Mas o que está ali por trás, né? Existe um cérebro nosso que é primitivo, que é a forma como a gente evoluiu como espécie e que é o nosso... vamos dizer,
existe um certo paralelo com muitas outras espécies por aí afora que têm essa capacidade de reação, de sobrevivência, de luta ou fuga, de capacidade de avaliar os riscos e perigos, ter, vamos dizer, o direcionamento de sangue, força para os músculos, para a gente poder brigar, fugir, enfim. Então, isso tudo é ali presente do ponto de vista mais primitivo, é bem lá no centro do cérebro, na parte de baixo. O que o cérebro humano é de diferente dos primatas e tal? É principalmente a parte que recobre isso, que é o chamado neocórtex, que é a parte nova dessa parte que fica por cima disso. Esse cérebro do andar de cima, né, ele é um avanço evolutivo que nos permite ter raciocínio, planejamento, antecipação de cenários, capacidade de controle inibitório, capacidade de postergar a satisfação. Porque o cérebro lá de baixo, ele quer para agora. Ele quer evitar problemas, ele quer resolver situações. Ele está com vontade, ele quer já. E o de cima fala, acalma lá. Então, esse é o jogo constante. A brincadeira é que o cérebro do andar de baixo, ele tem um jeito de se comunicar e o cérebro do andar de cima, outro. Enquanto o cérebro do andar de cima sussurra, o do andar de baixo grita. Então, quando o cérebro do andar de baixo está gritando, não tem lógica, não tem argumentação, não tem capacidade de filho, é que tu precisa entender. Não vai, sabe? Da servidor não encontrado, entendeu? Não vai acontecer. Então, azar? Não, mas eu preciso entender que nessa hora, aquele momento de palestra, de explicar, mas meu filho, imagina quando tu for um adulto, tiver com teus amigos, ou tua namorada, ou teu namorado, ele não está escutando isso, porque ele está naquele momento imerso num oceano de emoções. E com esse cérebro primitivo gritando. Assim, eu quero agora, eu não tolero isso. Então, assim, entender isso é importante, mas a gente não pode esquecer da outra coisa. Isso funciona para os adultos. É verdade. A Tá, mas desregulação e aí, o que eu faço? Eu recolho... Por exemplo, tu vai passar por isso com o Fernando, tenho certeza, mas a vida... E eu tenho certeza que tu vai resolver da melhor forma possível. Mas o que tu faz? Mãe, eu abraço ele. E eu? Na hora que ele tá assim, que eu tô A Natália vendo é muito que não evoluída, tem, gente. que não tem jeito de passar, porque o meu filho é muito racional e ele é muito esperto. É sempre aquela conversa com ele que ele vai virar. Então, quando ele tá desregulado, que a palavra que eu uso é essa, a única coisa que eu consigo fazer é eu abraço ele, eu seguro ele, eu digo pra ele, eu sei que tu não tá me ouvindo agora, tu não tá me entendendo, então vamos esperar, vamos fazer uma pausa junto aqui, às vezes eu tento, né, nunca funciona, mas eu tento, vamos fazer uma respiração juntos, daí ele não aceita muitas respirações, não tem problema, eu faço a respiração, ele tá ali, eu abraço, eu tento usar o toque como modo de trazer ele de volta pra terra, eu chamo, é a minha ilustração, assim, e com ele eu vou dizer que funciona um pouco, não sempre, tá? Mas, assim, vários momentos dramáticos eu consegui acalmar a situação fazendo isso. Eu nunca. Eu faço o quê? Recolho, pego e, tipo, levo pra outro ambiente e tento... Daí, tipo, tá, agora senta, calma. Mas porque então, como assim tu não... Não consigo, tipo assim... Faz exatamente isso. Tá, mas eu não consigo no ambiente, no lugar, eu não consigo. Eu preciso, tipo mas assim... essa é uma outra etapa. Recolher... Tá, mas é Por quê? o mesmo É a resultado mesma final situação, é o mesmo. Mas Mas parece que eu sou agressiva, tu entendeu? Porque eu pego e levo. Não, tudo bem. Eu entendo, mas daí é um julgamento que tu tá exato. fazendo em relação ao teu Obrigada. comportamento. Entendeu? Tu tá tomando a decisão. Eu entendo que teu cérebro, nesse momento, também está inundado de emoções. Mas tu tá conseguindo, pelo menos, não entrar vamos dizer, no convite ao enfrentamento físico e tu tá tentando, de alguma forma, interromper aquele cenário que não está sendo possível de ser resolvido de outra forma. Seria melhor se tu... Não vamos por aí, entendeu? Às vezes é o que é possível. E quando, por exemplo, tu faz isso, porque é importante lembrar, são cenários completamente diferentes vocês duas. Tu sempre tem plateia. Tu sempre tem plateia. Sempre. Ela não. A plateia verdade, sempre eu tem tenho uma sempre irmã plateia. olhando. Sempre tem pessoas que estão à tua volta e que isso pode, inclusive, ser uma fonte contínua para piorar o problema. É verdade. Então, quando tu interrompe essa
plateia, esse auditório que está ali vendo, Eu acho que eu faria a mesma coisa. tu precisa fazer isso até para tu ter condições de resgatar essa capacidade pensante. No ambiente, vamos dizer, mais preenchido socialmente, sei lá, o melhor nome, mas tendo outras pessoas assistindo, tem sempre o risco daquilo se tornar combustível. E eu acho que quando tu tira, tu rompe isso, tu bloqueia, tu consegue minimizar essa interferência. E tu dá a oportunidade dela ter um ambiente um pouco mais controlado para se regular. Então, o que a Natália descreveu como sendo uma contenção física que ela cria, a tua contenção física é no ambiente. Tu cria dentro de um quarto que são só vocês duas. E isso já é um baita de um passo. Porque tu tá conseguindo entregar para ela uma informação. Tu não estava conseguindo te regular sozinha dentro daquele ambiente. Vamos ver se neste ambiente a gente tem mais possibilidades. Inclusive para ti. É que eu acho que a gente fica com muita vergonha também Eu quando ia acontece. falar bem assim, a questão do julgamento, né? Tu tira dali porque tu ficou com vergonha. Meu Deus, é lógico, porque né? porque já é julgada em todos os momentos, né? Então, aí tu pega e passa por um perrengão, assim, no meio de um, sei lá, Supermercado. que seja, sabe? Ou de um... É. No supermercado até eu não tenho problema com o que os outros vão dizer, mas assim, se tu tá num ambiente que nem nós, a gente tá sempre junto, tem todas as crianças, tem crianças que são super educadas, que os pais vão olhar e vão tipo, ai, Deus, não faz. Tá. E vai dar tudo bem. Tá? E tem os nossos, sabe? Que tipo é um furacão, tu não sei o que, aí briga, não sei. Às vezes eu tenho vontade de, tipo, se eu fingir que não tô olhando, será que vai passar? Não. Mas a gente não pode, né? Fingir que não tá olhando. A gente tem que... É que assim, existem algumas situações que né? talvez possam até ser passíveis de ignorar, porque tem coisas não. que possam ser que é reguladas pelo próprio grupo. Lógico, da nossa intervenção, que eu acho que hoje em dia, a gente intervém muito mais e não deveria, né? Deveria acho que deixar eles algumas talvez não tenham necessidade, outras sim. E eu acho que, mas assim, na tua situação, eu entendo que essa parte, ela é muito pesada. Porque ela vem uma mistura de julgamento, da vergonha, da comparação, do tipo, os outros não estão fazendo e por que a minha está fazendo? E assim, é difícil a gente ter uma resposta, por que a minha faz, os outros... Os outros cada um tem a sua história, talvez tenha as suas dificuldades, a gente não tem nem como avaliar, né? É um pouco naquilo. A gente está pensando essa situação, a gente não está vendo as outras. Então, eu acho que quando tu interrompe também aquele momento onde ela está numa plateia que pode ser negativa, tu também está protegendo ela. Não é só uma questão de... Tu está protegendo ela de uma situação que socialmente vai ser negativa para ela e para vocês. Então, seria ótimo que não precisasse, mas ela está precisando ainda. Talvez logo mais não vai precisar mais. E se a gente, de novo, fazendo um comparativo, ela cada vez precisa menos. Então, é nítida a evolução e a mudança que ela vem tendo ao longo dos anos. E muito por quê? Porque vocês também tiveram uma série de modificações de estratégia que vocês conseguiram implementar. Como casal, como dentro da ideia do plano parental. Vocês conseguiram ir implementando uma série de coisas onde vocês vocês se ajudam, vocês intervêm de maneiras colaborativas e complementares. Isso fez com que ela entendesse que existe um padrão entre vocês. E o que lá, há um tempo atrás, era mais difícil. Porque cada um tinha o seu jeito de intervir. Então, eu acho que isso foi muito importante para ela. Por quê? Daí, lembra aquilo que a gente falou da outra vez. Volta a ideia da previsibilidade. Porque daí a previsibilidade, a consistência das ações dos pais, de certa maneira, organiza, ou pelo menos dá condições de organização para a criança. Eu fico imaginando como deve ser difícil a vida também de pais separados, né? Nossa. Sem dúvida, sem dúvida. E Porque... principalmente porque daí tem uma frase de um professor que ele me falou uma vez, que porque assim, os pais eles têm duas relações, né? Os pais têm a relação do casal conjugal e o casal parental. Esses dois pais, né? Então sempre vão ter essas duas coisas acontecendo. Só que, a partir do momento que tem uma separação, o casal conjugal deixa de existir, mas o casal parental não deixa de existir. E daí um professor falou uma vez uma coisa que eu acho que é muito importante, que é um casal precisa estar muito bem separado como um casal conjugal para conseguir sendo bons pais do ponto de vista de casal parental. Porque muitas vezes, onde é que a coisa se atrapalha?
relações que não finalizaram bem e a criança fica como míssil teleguiado de um para o outro. É verdade. E daí, porque o casal conjugal não terminou, não finalizou de verdade, ainda tem um atrito ressentimento, ali, uma necessidade de provar que o outro é melhor, que é pior, eu não quero que meu filho goste do outro. Enfim, tem toda uma atrapalhação que passa um pouco por isso, por uma relação mal acabada, mal às vezes imatura, de maneira imatura. O fim foi ruim. Sim. E isso prejudica diretamente a criança. Então, se o casal conseguiu fazer essa ruptura, esse término, de uma maneira minimamente madura, saudável, daí tu tem uma condição de ter uma conversa alinhada em termos do que é adequado para a criação do nosso filho. Exato. Porque o filho segue sendo nosso. A gente não tem mais uma vida de relação conjugal, mas parental... Nossa, isso deve ser muito difícil. Muito difícil. Mas por isso que é um dos pontos que eu acho que é muito importante. Só muda o plano familiar, né? Tu só adapta ele agora com uma outra realidade do ponto de vista ambiental. Especificamente, eu acredito que ali deve existir... Muito difícil. Nossa. É muito difícil. E eu vejo isso no meu dia a dia de atendimentos. Assim, uma gigantesca parte de crianças que eu atendo tem situações de pais separados. Isso significa que pais separados são sinônimo de problema para os filhos? Não necessariamente. Tem muito mais a ver com a forma como os pais se relacionam. Exato. Eu tenho pais que são separados, que têm uma melhor condução do que pais que moram juntos e que... Então, e com toda certeza, né? Se tu se separa, é para evoluir, né? Como não deu certo aqui, então vamos evoluir. Tomara, né? Fora. Mas precisa Porque eu acho que um casal que briga em casa... É horrível. Eu sou pior particularmente do que um filha separado. de divórcio, né? Os meus pais se divorciaram, a gente era pequena. Minha irmã sofreu muito mais que eu, porque ela é 4 anos menor, então... Melhor também? Acho que saiu alguma coisa ali, né? Acho que não vou mas comentar. Tu falou isso, me chamou bastante essa questão, assim, que meu pai não só saiu de casa, como ele saiu do estado. Então, teve muita dificuldade nessa criação por causa disso. E no momento que ele foi embora, ele meio que largou um pouco a questão de ser pai. Porque ele não estava mais presente, não tava mais aqui, né? então meio que vou fechar meus olhos, vou ver o que for pro melhor. E por muito tempo ele foi... é feio dizer assim, mas ausente nesse sentido, né? Então, a gente vê hoje... né, o quanto isso a gente impacta no nosso como mãe também, e eu vejo a minha irmã não é mãe ainda, mas vejo na realidade dela, então que delicada essa situação, né, para quem tem que lidar com isso também, além de ser mãe, tem que lidar com um relacionamento. E que de certa maneira é uma situação complexa, porque a partir também da vivência que tu vai tendo, né, um pouco a gente falou, da maneira como a gente foi criado, não há dúvida nenhuma que cada situação vivenciada por nós nas nossas vidas, né, influencia a percepção de parentalidade. Seja porque a gente quer fazer igual, sobre o que a gente quer fazer diferente. Exato. E tudo isso está lá, vamos dizer, está presente. Então, algumas vezes, existem decisões de pais que, às vezes, não são plenamente entendidas ou identificadas como sendo uma relação direta das suas próprias vivências. Seja para repetir, seja para melhorar ou fazer diferente. Só que, se a gente não tiver uma clareza sobre o que está influenciando as nossas decisões, tem o risco da gente ficar refém desse ciclo, né? Esse ciclo. Eu vivo muito nisso. Só assim, usando eu vivo muito nisso, nessa questão de tá sempre muito ali no fundo da minha cabeça, ó, tenta ser melhor, tenta melhorar, quebrar o ciclo, né, do que tu vivenciou, especialmente tendo trazido para ti agora essa questão de como, né, meus pais divorciados, enfim, foi uma situação meio difícil. Então, eu tento estar sempre com aquilo no fundo ali, não, Natália, vamos fazer diferente, vamos fazer essa maternidade diferente, vamos crescer o Liam, né, Mas fazer diferente, ele é ótimo que tu possa ter isso como um desejo, mas claro, também não entrar num nível de
autocrítica ou autojulgamento, Neura, caso isso comece a ficar parecido em alguma coisa, porque não necessariamente tudo foi errado. Não, claro. Então, e tem coisas que são biológicas, são genéticas. Então, às vezes, a gente também precisa se lembrar Ai, eu odeio isso. que a fruta não cai longe Não do cai pé, longe do às pé. vezes. Ai, sério. Então, assim, Ai, mas é também entender. É entender que isso também faz parte. Ah, mas eu gostaria que... Mas tem coisas que a gente não é tem bom controle. ouvir isso. Eu fico feliz de tu estar falando isso, porque eu imagino que outras pessoas ouvindo também. Porque eu acho que ajuda muito com essa culpa da mãe, com essa questão da mãe perfeita, com essa questão ouvir que tem coisas que, infelizmente, né, tá ali, a gente tem que lidar. E até para que isso possa ser, de novo, voltando no que a gente falou várias vezes, a partir do momento que eu sei ou eu entendo o que está acontecendo, seja na minha reação, seja na reação do próprio filho, eu consigo recrutar o meu cérebro pensante. Eu consigo falar com o meu cérebro do andar de cima. Eu consigo fazer com que eu tenha a possibilidade de fazer escolhas e não ficar refém dos meus impulsos. Ah, eu vou ter as melhores escolhas sempre? Não. Vai ser possível sempre ter a clareza que esse é o melhor caminho a seguir? Não, mas essa é a primeira etapa. Então, antes de definir... Ah, quando meu filho... Eu recebia muito isso dentro de caixinha de Instagram. Meu filho fez isso, o que eu devo fazer? Não sei. Eu não sei qual é o contexto. Então, não tem uma forma do tipo, se isso, então faz aquilo. O processo ele é muito mais complexo. Eu falei isso outra vez, acho que eu vou falar em todos os episódios. Para todo problema complexo, sempre vai ter uma resposta rápida, simples e absolutamente errada. Por quê? Porque a situação, o desenvolvimento de uma criança é muito complexo para alguém chegar e dizer faz isso que tá tudo resolvido. Vai dar certo. Não tem como. Pode ser que ajude uma vez, outra vez, mas não é a garantia de que estamos resolvidos para daqui para frente. Aquilo pode ter resolvido aquele momento. Tu tem que te impor mais. Até parece que esse é o problema. Se fosse só isso. Tu tem que mostrar que tu que manda. Tá, legal, mais uma informação inútil que eu recebi, porque aquilo não resolve nada. Tá, às vezes pode ser importante tu refletir por que tu não está conseguindo ser mais firme. Isso é muito mais importante. O que está me dificultando de eu fazer algo que eu sei que era importante? Será que eu estou com medo de parecer igual o que a minha mãe era comigo? Que isso é uma coisa muito frequente. Nossa, muito. Eu tenho esse pensamento... Só que isso, às vezes, Bastante. faz com que a gente não consiga fazer algo que a gente precisaria fazer. Por medo de estar agindo igual os nossos pais. Exato. Só que, peraí, deu certo, né? Não, deu certo. Então, Claro. nem tudo que aconteceu, e isso é uma das coisas que eu vejo muito com algumas estratégias parentais mais atuais, mais modernas e tal, mas modernas no sentido, talvez, Sim. entre aspas, elas são mais recentes, talvez, é uma visão distorcida das pessoas com as suas lacunas emocionais que estão querendo, de alguma forma, curar essas lacunas através Nos dos filhos, Dos filhos. Os coitados dos filhos, né? que viram cobaias. Porque é uma tese, é uma ideia, é uma hipótese. Será que vai dar certo? Não sei. Por que eu vou arriscar? Mas então eu vou repetir o que eu sei que deu errado. Não, tu vai entender o que faz sentido, quais são os princípios e valores que tu não abre mão e quais são as estratégias que tu costuma ver que mais frequentemente funcionam. E daí tem a ver um pouco com a vida rolando. A vida é boa sorte, né? Isso. Tipo assim, e acho que, como tu falou antes, e a gente começou a falar, buscar ajuda não é um diagnóstico de fracasso. Buscar ajuda é, eu preciso de alguém que olhe essa situação de fora. É isso no final das contas. No final das contas é isso. Não é alguém que vai me dizer o que eu tenho que fazer. Porque assim, o que eu vou fazer num terapeuta, ele nem me conhece, nem conhece minha realidade e vai começar a querer dizer que eu devo fazer isso ou aquilo com meus filhos. Acho que é o que mais tem, né? Mas eu acho que, infelizmente... os haters vão começar agora. Infelizmente, existem muitos profissionais que têm essa forma de atuar. De querer, sei lá, se vestir de donos do saber e começar a dar diretrizes de o que a pessoa tem que fazer. E daí isso pode pegar dois grupos. Ou pessoas muito vulneráveis e que estão ávidas por qualquer tipo de solução. Então
ela é profissional, ele é profissional, Se ele me falou, disse tá e eu vou certo. fazer. Aham. E se não der certo, a culpa é minha ainda por cima, porque ele tá certo, porque ele me falou, né? A culpa deve ser que eu não tô fazendo fazendo certo. errado. Nossa. E tem as outras pessoas que vão achar aquilo desagradável, incômodo, e vai aumentar o rechaço a buscar ajuda, seja dessa pessoa, seja de outras pessoas que ouvirem essa vivência. Só que nenhuma das duas estratégias ajuda no final das contas. Então, o que a gente precisaria seriam de profissionais que consigam fazer uma leitura de que o papel deles ali é tentar, primeiro, baixar a temperatura, porque provavelmente está todo mundo em sofrimento. Não é... mesmo um pai ou uma mãe que tem uma expectativa irreal ali de colocar o filho, eu brinco às vezes, de matricular o filho na terapia, porque, tipo isso, assim, não, eu boto no inglês, ele sai sabendo inglês. Eu boto na natação, ele sai sabendo natação. Eu botei na terapia, ele sai se comportando. Mas não é assim. Não é assim. Desculpa, não é assim. Porque as coisas dependem de muitas variáveis. Um terapeuta, por mais bem intencionado, mais bem qualificado, ele vai ser mais uma peça dentro de um baita de um tabuleiro. E ele pode ajudar ao entender, e ele precisa, como daí a autocrítica aqui aos terapeutas, ele precisa estar aberto a escutar. Porque, às vezes, tem muito terapeuta que chega com soluções prontas. E soluções que não se aplicam àquela realidade. E isso é sentido pela própria família como algo... sem o devido cuidado, sem o devido à individualização daquele tipo de orientação. Então, assim, tem situações, tem realidades e realidades. Claro que tem diretrizes que são, de certa maneira, parecidas em vários cenários. Mas cada cenário, cada família é uma família, cada realidade é uma realidade. Então, a gente precisa poder trabalhar do lado dos terapeutas para oferecer isso para as famílias. As famílias que chegaram até ali são famílias que provavelmente lutaram muito para não precisar estar ali. Então, se elas chegaram, o mínimo que um terapeuta deveria fazer é ter uma preocupação muito grande com o acolhimento inicial. É o acolhimento, exatamente. Antes de qualquer julgamento. Verdade. Nem sempre acontece isso. Mas, pelo lado da família, é importante não imaginar que a primeira coisa que vai acontecer vai ser o julgamento. Porque isso faz com que muitas vezes as famílias vão esticando essa corda até um momento que ela vai estourar. E quando ela estoura, daí ela é ruim para todo mundo e é ruim, inclusive, para o próprio terapeuta poder ajudar. Porque o cenário daí ele já está uma areia movediça. Porque daí tá pegando fogo, entendeu? E para apagar o incêndio não é fácil. E vai ter coisa queimada no meio já. Tomara que essa mensagem passe, né? Que isso é uma coisa bem importante da gente, quem sabe, comunicar, porque pode ajudar muitas famílias, né? Eu acho que sim. Acho que a orientação parental, eu acho que precisa estar mais disponível do que está. E eu acho que a grande vantagem também, talvez até a partir do que aconteceu na pandemia, é que hoje a gente pode ter profissionais que possam fazer isso mesmo à distância. É verdade. Porque diferentemente da criança, que a gente necessita muitas vezes do contato presencial, uma orientação parental pode ser feita por profissionais que estão em outro estado. Claro. Tem Hoje em dia outro tem país. plataformas, sites que eu fiz através de um site. Eu fiz com uma brasileira, um site, fiz toda uma pesquisa, enfim, era online, enfim, super fácil. No teu valor que tu consegue... Na tua faixa, a tua faixa de valor, exato. Tudo muito filtrado. E tu consegue. Então, a facilidade está ali, né? Mas eu acho que esse primeiro passo envolve essa decisão. Assim, tipo, eu estou precisando de alguma ajuda. Isso não é fracasso. Isso é um diagnóstico de preocupação sobre o que está se passando e, exatamente por ter uma preocupação muito grande com essa relação, alguém precisa buscar. Assim como a criança está com febre, eu preciso de uma ajuda, a criança está precisando, né, tá dando sinais de que o comportamento dela ou a relação... Acho que uma coisa que tu me perguntou, eu acho que eu não respondi. Quando fazer? Exato, isso que eu ia falar de novo. Mas quando? Porque assim, pode ser que na minha cabeça, aquela criança precise de muita ajuda e não precisa. Ou na minha cabeça, tipo assim, eu não estou enxergando, sabe? Tipo, eu acho que não é uma resposta padronizada, mas eu acho que assim, quando a criança começa a ter, ou melhor, quando a família começa a ter um nível de sofrimento relacionado àquele cenário, que eu estou falando mais do ponto de vista de comportamentos, né? Existem comportamentos que a gente entende que estão sendo difíceis, mas que, de certa maneira, eles estão dentro do esperado.
uma criança que vai ficar muito opositora no final do dia, que não vai aceitar ir para o banho, ou vai negar a hora de dormir, ou não vai querer botar o pijama, ou que não se recusa a comer, sei lá, a carne, ou não sei o quê. Bom, são brigas diárias, mas assim, tu consegue entender que aquilo está um pouco dentro do pacote do aceitável. Agora, quando isso começa a acontecer de uma maneira recorrente, quando isso começa a prejudicar a qualidade da relação, quando isso começa a extravasar para outras áreas fora de casa, ali são sinais de que a gravidade elevou. Todas as situações como essa precisam ser levadas para uma ajuda profissional? Não. Mas ali começa a ser um momento onde essa ajuda faria algum sentido. Não significa, por exemplo, que precisaria de várias e várias sessões, meses e meses de terapia. Mas é assim... Acho que esse é o medo, né? O medo é esse, é da matrícula, que eu brinco. Sabe? Tipo, não, agora eu vou ter que ficar 2 Meu anos Deus, aqui. E agora como vai ser? Pode ser 2 consultas. Pode ser 2 consultas. Tipo, Bruna, olha só, a gente estava aqui, eu vi, entendi o que vocês trouxeram. Eu percebi que tem essa e essa situação que eu estou vendo que vocês estão tendo um pouco mais de dificuldade. Uma sugestão que eu dou para vocês é, de repente, vocês fazerem diferente isso. De repente, vocês dão uma olhada, tentam durante 1 semana, 2 semanas, 1 mês e avaliem. Se as coisas seguirem assim, daí vocês voltam. Porque daí isso dá uma sensação também de autonomia. Tu não precisa... Não é porque tu sentou uma vez no meu consultório que tu vai ficar para sempre. Tu pode ir lá e pedir, de certa maneira, quase uma consultoria mesmo. Tipo assim, olha, esse é o meu cenário, estou precisando de alguma ajuda externa. Era isso que eu precisava, muito obrigado, e nos falamos. Todos os profissionais fazem isso? Não. Deveriam. Na minha opinião, sim. Eu acho que essa coisa de, tipo, caiu na rede é peixe é péssima. Por quê? Porque tem coisas que daí ficam sendo forçadas de maneira desnecessária. Tem terapias que vão sendo alongadas. Mas temos coisas a trabalhar. Sim, mas sempre vai ter. Sempre. Mas pode ser que não seja o momento de trabalhar. Ou pode ser que não seja o cenário mais indicado. Ou pode ser que até para... Eu gosto... Daí é uma maneira que eu trabalho. Eu não quero correr o risco de criar anticorpos para a terapia. Eu não quero correr o risco de uma hora a pessoa pegar ranço da terapia. De pegar... Tipo assim, eu não quero mais ver. Eu não quero sentar num consultório nunca mais, porque se eu sentar uma vez, eu vou ficar anos naquele troço. Então, assim, eu prefiro que a gente planeje antes esse desligamento do que a criança ou o adolescente, que daí é mais frequente até, ele queira sair, abandonar ou se opor. Bom, se ele está dando sinais de que ele não está aproveitando, ou a gente está percebendo que o que a gente tinha pensado como objetivo, a gente conseguiu melhorar, vai ter outras coisas. Tá bem. Vamos dar um tempinho, vamos ver como é que a coisa segue. Se precisar, a gente volta. Porque eu acho que também isso dá uma... Existem crianças que gostam muito de ir. E é ótimo que possam gostar. Mas eu acho que também a gente precisa poder sempre fazer a reflexão. Elas estão gostando por quê? Porque está modificando o comportamento, está melhorando, ou porque simplesmente está sendo um local que ela se acostumou a ir. Então, esses são, vamos dizer, os fatores que deveriam estar na avaliação sobre a ida e manutenção de terapias. E eu sempre acho importante que a família possa comunicar isso de maneira muito clara com os terapeutas. Olha, estou em dúvida se ele deveria seguir e tal, estou achando que... Tipo, um bom terapeuta deveria ter maturidade de escutar isso. Deveria ter essa liberdade, né, entre os pais. Mas tem que ter. Porque senão o terapeuta se torna um novo problema para os pais. Não vou falar porque daqui a pouco ele vai se... Né? Não vou falar porque ele vai se ofender. Vai se ofender. Verdade. Claro que sim. E como passar para a criança isso? Olha só, a gente vai buscar ajuda? A gente vai encontrar um tio lá que tu nunca viu? Por isso que eu acho, a maneira como eu faço, assim, a primeira consulta sempre é com os pais. Sempre com os pais. Por quê? Porque eu preciso saber se a criança precisa vir. Pode ser que eu não precise. Então, e se precisar, na consulta eu consigo falar. Como é que vocês acham que ela vai encarar de vir aqui? Acho que ela não vai aceitar. Tá, não, acho que ela até vem. Mas você acha que ela vai querer entrar com vocês? Vai entrar sozinha? Tu acha que tem alguma coisa que ela goste mais? Tá? Então, assim, é uma forma de preparar. Às vezes eu vejo que as famílias já antecipam que vai ser difícil essa parte também, e isso impede que elas busquem o auxílio. Tipo assim, mas ela nunca vai aceitar. Exato. Eu não consigo fazer ela entrar no banho, então acho que eu vou conseguir levar ela para o consultório.
Então, assim, tá, mas ninguém disse que precisa começar por aí. Às vezes o que tu precisa, e eu faço isso muitas vezes, e já fiz, colegas já fazem, então, que é essa orientação para os pais. Talvez seja só isso que a criança precise. Ou talvez, mesmo que não seja tudo o que ela precisa, talvez seja o que seja possível agora. Naquele momento. Naquele momento. Então, se eu consigo, de alguma forma, apoiar um pouco mais os pais, eu tenho cenários novos que possam vir. Não deixam de ser informações. Ah, Thiago, antes estava muito difícil isso aqui. A gente conseguiu evoluir um pouco, mas a gente percebeu que a gente bateu um pouco bateu no teto, assim, não melhora mais do que isso. E daí a gente consegue, é uma informação importante. Sim. Talvez aí seja o cenário que eu preciso ver o filho de vocês, porque eu tinha uma expectativa de que melhorasse um pouco mais. Se não melhorou, talvez tenha alguma coisa que eu não tenha entendido. Vale a pena a gente marcar. Então, mas assim, para não deixar de responder, como conversar com a criança, eu acho que é sempre importante normalizar a conversa. Assim como ela vai no pediatra, assim como ela pode ir e eu gosto sempre, pela maneira como muitos colegas também fazem, tipo assim, tá, o que é um psiquiatra infantil? No meu caso, o que é uma psicóloga infantil? O que é... No final das contas, é o médico das emoções e comportamentos. Assim como tem o médico do coraçãozinho, o médico do pulmão, o médico não sei o quê, é o médico das emoções e comportamentos. Tu não está tendo alguma dificuldade nessa parte dos comportamentos? Então vamos no médico que cuida disso. Ai, adorei. Né? Eu também. Né? Fica tão mais simples de dizer. Ah, não, mas é um psiquiatra que vai entender. Não. É só isso. Bem simples. Tu não tá tendo dificuldade? Legal. Tu me falou que tu tá, né, com raiva várias vezes e tal, que às vezes dá vontade de brigar. Então, de repente, tu podia ir num médico que é disso aí. Ele é de emoções, exatamente isso aí. E acho que, por exemplo, a gente falou do Divertidamente já. Divertidamente, aquele filme e tal, ele facilitou muito isso para muitas crianças, porque elas já entendem um pouco dos sentimentos. Ah, sabe a raiva quando toma conta e tal. Então, vamos falar lá com... Ele é bom nisso aí, de conversar sobre quando a raiva toma conta. É muito bom. Legal, é muito bom. Tá, e agora tem só uma outra perguntinha que eu tô me estendendo. Mas e daí, como a gente sabe se não é TOD? Tá, mas daí tu quer saber antes de consultar? Quero que tu dê umas dicas, tipo assim, pro pai entender. Ah, talvez isso aqui é TOD. Tá bem. Assim, eu sei porque TOD sempre dá muita assim, repercussão, né? É que TOD foi vencendo... Então, acho que tu tinha que explicar o que é TOD. Tá bem. TOD é um transtorno de oposição desafiante. É engraçado que até o nome dele já mostra que ele é meio do contra, porque tem gente que fala de transtorno positivo desafiante ou de oposição desafiadora. Tem nome de tudo. TOD, ele é um quadro clínico que normalmente tem 2 pilares principais. Um deles tem uma conexão com desregulação emocional, dificuldade de lidar com emoções negativas, normalmente raiva, tristeza, enfim, frustração. E um outro pilar que envolve esse enfrentamento ou uma conduta enfrentativa a figuras de autoridade ou regras sociais. Então, são esses 2 pilares. Precisa ter todas as coisas acontecendo ao mesmo tempo para ter TOD? Não necessariamente. Mas existem alguns critérios. O que normalmente as pessoas fazem? Se o meu filho está se opondo, está me desafiando, e o nome do diagnóstico é oposição e desafio, então ele tem TOD. Não. Porque uma criança vai sempre se opor e vai sempre desafiar. Então, não é esse o critério que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar critérios que vão ter alguma ideia de frequência, intensidade e duração. Então, vai ser pelo conjunto de alguns sintomas que vão, como eu disse, ter alguns deles relacionados à parte emocional, de descontrole, dificuldade de regulação das emoções em frente a alguns momentos, somado a alguns comportamentos e tendências de oposição e enfrentamento, numa certa intensidade e frequência, que vão acontecer por pelo menos um período X de 6 meses, no caso, para a gente poder considerar o diagnóstico. Tá, mas ele só tem isso em casa. Pode ter o diagnóstico? Pode. Isso significa que ele tem o diagnóstico? Não. Ah, mas ele é um anjo na escola e em casa é um... Ok, isso não quer dizer necessariamente que tem um diagnóstico, mas pode ser, pode. Existe um critério ali, existem alguns diagnósticos que a gente precisa que aconteçam em todos os cenários e ambientes dessa criança. Okay. Outros não. O TOD é um deles que não precisa de todos os ambientes estarem acontecendo. O TDAH é diferente. O TDAH ele precisa ocorrer em pelo menos 2 ambientes para a gente dar o diagnóstico. O TOD, ele tem como essas características comportamentos
como enfrentamento, atribuição de culpa ou responsabilidade a outras pessoas, uma tendência a se opor a figuras de autoridade, no caso, né, principalmente pais e professores. Na parte emocional, essa facilidade de explodir ou de ser facilmente irritável, né, incomodado, ficar ressentido com muita facilidade. Então, assim, aqui são, vamos dizer, sintomas que a gente precisaria avaliar. Não precisam estar todos eles, mas precisam estar pelo menos alguns deles. Para o diagnóstico de TOD, são 4 de 8 critérios. Esse é um jeito correto de fazer o diagnóstico. Mas, o que eu tenho visto? Se antigamente a gente tinha uma preocupação muito grande de botar luz sobre essa informação para que a gente não julgasse de uma maneira equivocada uma criança, pode ser que ela tivesse um diagnóstico, hoje eu estou tendo que apagar as luzes, porque o pessoal está botando muito, né, o foco. Muito foco no nome. Eu acho que ele tem TOD. Ele tem, provavelmente, comportamentos opositores, comportamentos de desafio, mas não necessariamente ele vai ter TOD. Mas, ok, vamos imaginar que ele tenha TOD. E aí? Por que isso seria importante? O objetivo da gente ir atrás de um diagnóstico é ele nortear as nossas ações. Ele nos ajudar a ter um plano de ação. Diagnóstico é para isso. Diagnóstico é para ter plano de ação. Não é só para rotular e nem para botar ali na ficha. Isso, exato. E o que se faz, então? Às vezes eu acho que isso é o que mais tem acontecido, né? Principalmente no ambiente escolar. Também. No ambiente escolar acontece muito. Exato. Né? Eu preciso de um laudo dele para botar aqui na ficha. Tipo assim, do colégio, desde daí, quando tu precisa disso? Isso, porque daí eu acho que... também é assim. Não, e eu acho que daí a primeira coisa que tu diz assim, mas isso acontece porque ele tem TOD. Aí tu vai justificando todo... E assim, o que a gente pode entender é, assim como uma criança vai ter mais dificuldade para uma certa situação, porque ela é míope, uma criança míope ela vai ter algumas dificuldades de enxergar em alguns cenários e algumas situações. Então, por isso, a gente precisa ter um plano de ação. Ela vai ter que usar óculos, ela vai ter que sentar mais perto do quadro. Enfim, são algumas coisas que, a partir da informação do diagnóstico, tu consegue ter um plano. O TOD, o que eu tenho visto, e com um pouco de preocupação, ter uma certa naturalização da situação e não um plano de ação. Do tipo assim, não, mas é que isso aí é porque ele tem TOD. E parou aí. Não pode parar aí. Tem que começar aí. Tem que começar. Já que ele tem TOD, eu preciso então pensar como é que ele pode... É que daí tu aceita, né? Eu acho. Eu acho que tu aceita e tu joga um pouco pro mundo. A culpa também. Assim, A culpa e a responsabilidade. Do tipo assim, vocês que se virem, estou dando essa informação. Então assim, ó, vocês sabiam, agora tu sabe ele que tem tinha TOD. TOD Exato. e vocês não fizeram nada. Então, se cria uma situação de não estar realmente olhando para o que é importante, que é como fazer para essa criança que tem essas características que a gente está chamando de TOD, poder ter a melhor condição de se desenvolver. Se a gente está identificando que tem o TOD, ou qualquer que seja, a gente está dizendo, né, o que está por trás dessa informação é, existem coisas que podem dificultar o processo de desenvolvimento dessa criança. Então, precisamos de um plano específico. Né? Equidade, no final das contas, é diferente de igualdade. Equidade é tratar de maneira desigual os desiguais. Então, eu não posso tratar igual todo mundo, porque tem gente que é diferente. Uma criança com TOD, ela precisa de um plano diferente, porque ela tem algumas características diferentes. Isso não é excluir, isso não é privilegiar, não é colocar em situação de permissividade, mas é entender. Bom, então, no caso de uma criança que tem TOD, o que fazer? Primeiro, eu sei que ela tem essa característica, então eu sei que vai ser mais difícil eu conduzir momentos de enfrentamento. Então, eu sei que o cérebro do andar de baixo dela grita muito alto. Só que daí isso cabe aos pais, não à escola. Ou cabe à escola? A escola precisa participar na compreensão, mas ela não deve nunca ser responsável pela linha de ação. Ela pode compreender e colaborar. Ela é o suporte. Ela é o suporte, exato. Só que, infelizmente, a gente tem visto com muita frequência pais delegando para a escola uma responsabilidade que não cabe a eles. Não cabe à escola, melhor dizendo. Nem só de TOD, né? Acho que não, para quase todos os quadros. Eu acho que é uma situação muito complexa, porque eu acho que a escola
tem a sua parte, que pode sim ser extremamente positiva e importante, mas não cabe só à escola. A escola tem que ser, como a gente falou, tem que ser um apoio para um processo que já está vindo dentro de casa. Exato. E eu acho que, muitas vezes, crianças com esse perfil, com essa dificuldade mais intensa na questão de enfrentamento, são as situações mais frequentes desse tipo de reflexão do nome do episódio. Né? O meu filho me enlouquece é uma das reações, inclusive, que habitualmente a gente supõe que... Será que não tem alguma questão aqui? Porque os 2 pontos que a gente está falando, esses 2 pilares, são 2 pontos que geram muito enfrentamento. Uma criança que é muito reativa e não aceita nenhum tipo de sentimento negativo, emocional, então essa criança vai gritar mais, vai reclamar mais, vai ser mais agressiva. Ou uma criança que vai te enfrentar mais, vai te contrapor mais, que vai te desafiar mais, as 2 coisas desgastam. Então, é sempre válido identificar se pode ter o TOD ali acompanhando. Não é, como a gente falou, não é que todas as crianças com esse comportamento vão ter TOD, mas é importante que em algum momento essa hipótese seja levantada para que se tenha algum tipo de plano de ação diferente, caso exista. Mas o plano de ação, em última análise, ele não foge muito do que a gente já vem falando, que envolve o entendimento da situação, os pais terem uma linha de aproximação e não de polarização. O que mais acontece em cenários de crianças desafiadoras, eu não estou falando só de desafiar os pais, mas também desafiadoras no sentido de a criação ser desafiadora, é que os pais se polarizam. Do tipo assim, também ela é permissiva, ela deixa ele fazer tudo. Deixa ele fazer tudo. Não, é que também tu é um troglodita, tu só não sei o quê, tu nunca tá aqui quando tem, não sei o quê. Então, assim, vão se criando esse distanciamento e cada vez mais um lado acha que a responsabilidade é do outro. E daí as coisas vão ficando cada vez piores. Então, uma linha de ação central para o TOD ou para qualquer comportamento de oposição, desafio, é uma aproximação e um alinhamento. Coisa do que a gente falou do plano parental, é ter pelo menos alguns pontos que se concorde e que se possa ter apoio. Do tipo assim, isso aqui a gente pode fazer? Só isso. Vamos tentar isso aqui. Eu sei que tu não concorda com o resto, mas isso aqui, podemos tentar esse ponto só, porque para a criança é fundamental que pelo menos tenha a sensação de continuidade, de previsibilidade, de consistência. Independente de qualquer diagnóstico. E independente de qualquer situação, inclusive dos pais. Exatamente. Acho que estamos já se aproximando do nosso horário, passamos já um pouquinho. Né? Meu Deus, a gente falou muito, deu muito rápido. Eu olhei pro teu relógio 1 minuto e falei, nossa, a gente tá aqui. Sério? Nossa, foi muito rápido. Mas então, eu acho que a gente pode fazer as últimas considerações, pessoal. Vou pedir para vocês, enfim, trazerem as suas reflexões do nosso papo de hoje e depois a gente finalizar. Eu acho que a gente... Eu achei bem boa. Não foi uma aula, mas foi uma conversa muito... acho que deu para elucidar bem o que a gente deve fazer também. O quanto nós, como pais e mães, devemos pensar, refletir, tentar se acalmar. E mesmo que exploda, e que vai acontecer com frequência, com recorrência, é saber como retomar aquele... lembrar que qualquer explosão seja um momento de aprendizado. Acho que essa parte e o fato que a gente conseguiu usar vários exemplos práticos aqui contigo, que a gente conseguiu te perguntar o que fazer, eu adoro, ajudou bastante. Então, tomara que tenha ajudado. E o importante é criar esse laço de volta, né? Além de explodir, voltar e, tipo, vamos lá, filho. Bola pra frente. Seguir junto. Tamo junto. A gente vai se ajudar, a gente vai crescer junto, na verdade. Porque o que a gente vai fazer é criar a gente, né? A gente tá tentando criar a gente. Isso aí. Então, acho que, finalizando, assim, acho que a gente falou sobre um tema que eu acho que é um tema muito frequente, né, nas várias interações, tanto, vamos dizer, técnicas quanto do dia a dia. Acho que é uma realidade de quase todas as famílias. E eu acho que a gente conseguiu tentar trazer algum alívio, porque eu acho que esse é um tema que gera muito
um sofrimento meio solitário, assim, né? Porque sempre tem uma sensação de que tem algo que eu estou fazendo errado. E são situações que normalmente não são muito compartilhadas de uma maneira tão honesta e justa sobre as dificuldades. Verdade. E eu acho que a gente conseguiu ser muito aberto aqui para falar sobre as dificuldades, trazer algumas informações, mas sem ter a pretensão de ser ficar dando regra para as pessoas, porque, como a gente falou várias vezes, cada situação é uma situação, cada família é uma família. Então, acho que criar filhos envolve muito mais do que ensinar um comportamento, envolve muito mais sobre como ajudar essa criança a viver e conviver com mais gente, com mais pessoas. A gente, no final das contas, é criar para a sociedade, para ser uma pessoa socialmente mais apta, e quando a gente consegue ajudar a criança a resolver os seus conflitos, ou pelo menos entender melhor os seus conflitos, a gente abre o espaço para aprendizado. Acho que parentalidade não é fazer com que a criança não sofra, é a gente poder estar junto dela quando esse sofrimento está acontecendo e que o processo de aprendizagem vai sair dali. Verdade. Então, acho que é por aí que a gente segue com o nosso plano de seguir criando gente. Então, esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado para todo mundo que nos acompanhou e voltamos na próxima. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada.